Olá, eu sou Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra e se você costuma sofrer com medo excessivo, uma preocupação excessiva de perder os seus filhos, imaginando que seus filhos vão morrer, uma preocupação, um medo excessivo de separar ou do marido poder morrer, da esposa poder te deixar, se você pensa num familiar indo embora e isso fica de forma recorrente causando muito sofrimento, é muito provável que você tenha um transtorno de ansiedade de separação no adulto não diagnosticado e não tratado. O que pouca gente sabe é que esse quadro, transtorno de ansiedade de separação no adulto, é algo extremamente comum e não diagnosticado. Ele é muito mais comum no adulto do que em crianças. E isso faz com que a pessoa que tem esse tipo de ansiedade tóxica sofra muito e também faz com que ela cause sofrimento nas pessoas ao redor. A família, os filhos, os parentes, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, tudo isso é desgastado e a pessoa pode ou romper relações sem que ela quisesse, sem que ela controlasse, ou se submeter a relacionamentos tóxicos não achando uma saída. O que ocorre com o transtorno de ansiedade de separação no adulto, o ASA, é que ele infelizmente não vai embora sozinho, ele tende a ficar crônico, podendo durar anos, décadas, podendo durar a vida toda. E ele piora e aumenta o risco de outros quadros, como ansiedade generalizada, como transtorno de pânico, como agorafobia, como fobia específica ou ansiedade social. Aliás, é muito confundido com esses quadros. E os dois funcionamentos podem estar presentes. A boa notícia é que esse quadro ele tem uma alta resposta ao tratamento e que se você tratar esse tipo de ansiedade, você consegue ter uma melhora muito significativa, consegue não ficar refém dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, conquistar a sua independência sem abandonar as pessoas que você gosta, das pessoas que você ama. Então, por conta disso, eu vou nesse vídeo falar 8 sinais que você pode ter uma ansiedade de separação, sinais baseados nos critérios diagnósticos oficiais desse quadro, para que você possa identificar e no final nós vamos já começar a dar o primeiro passo com uma técnica para acalmar os pensamentos e os sintomas físicos de ansiedade quando alguém próximo a você está na iminência de se afastar. Confira comigo hoje no vídeo no canal Saúde da Mente. Eu vou falar para vocês então os 8 critérios do DSM-5, que é o Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que é a única ou a principal classificação utilizada em todos os países do mundo, que tem como objetivo, de fato, a gente conseguir dar um nome para poder ver a melhor estratégia que melhora aquele quadro. Então, com base nesses critérios diagnósticos, eu vou te falar esses 8 sinais. Mas eu queria antes deixar muito claro algo que eu sempre repito aqui no vídeo e que vale a pena a gente repassar de novo. Eu não estou aqui, isso não serve como um diagnóstico. Porque apesar de serem os critérios oficiais, o que ocorre é que um médico ou um psicólogo pode avaliar se esses quadros estão presentes com outro quadro. Ele vai ter mais informações sobre como que isso foi se desenrolando ao longo do tempo. Agora, se você tiver 3 ou mais desses sinais, é muito provável que esse quadro ocorra com você e vale a pena você conversar com o seu psicólogo, o seu psiquiatra para definir, para fechar o diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico ele não define quem você é. O diagnóstico é uma forma para a gente definir, para a gente rotular os sintomas de ansiedade tóxica. E esses sintomas eles mudam, eles enganam o seu cérebro. Eles dizem que existe um perigo em lugares onde não existe, que esse perigo é muito intenso. Principalmente a ansiedade tóxica, todos os quadros, ela vai contar uma mentira de que além de ter perigo onde não existe, você não tem forças para vencer. Vai ter uma crença falsa de fragilidade. Eu garanto para vocês que isso não tem a ver com a sua personalidade, isso é tratável, isso muda. 9 em cada 10 pessoas com transtornos de ansiedade, elas não fazem nunca na vida o tratamento correto com as técnicas, com as estratégias padrão Moro. Ou seja, existe como nós mudarmos e o primeiro passo é a gente identificar e chamar este padrão tóxico pelo nome. Saber que isso não é
quem você é. E quando a gente consegue identificar, a gente já tira a força, a gente já diminui o poder que esses sintomas têm de controlar a nossa vida. Então vamos começar. Queria só pedir para quem não é inscrito se inscrever aqui no like, no sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. Dá o like aqui, compartilhar o vídeo se você achar que esse conteúdo pode ajudar outra pessoa. Então vamos lá. Sintoma número 1. Preocupação e ansiedade excessivas, antecipando a separação de algum ente querido. Pode ser do parceiro, da parceira, pode ser de um filho, de um familiar com quem você tem um vínculo próximo, até de um amigo em que você tenha essa relação bastante próxima, bastante afetiva. Um exemplo disso é uma aluna do treinamento para mentes ansiosas que relatou que o marido dela ele tinha que viajar uma vez por mês a trabalho, ficava fora ali mais ou menos uns 4, 5 a 7 dias. E aí, todo mês, uma semana antes da viagem dele, ela começava a passar muito mal. Ela tinha problema para comer, ela perdia o apetite, ela não conseguia dormir, ela tinha muita diarreia e ela ficava pensando em cenários catastróficos, cenários horrorosos do que ia acontecer com o marido dela e que ela não ia voltar e ela não ia aguentar ficar sem ele. E isso era um sofrimento todo mês, mensal, uma semana antes da viagem. Isso então pode ocorrer com qualquer tipo de antecipação que alguém próximo vai sair, vai se afastar, mesmo que seja algo temporário, algo repetido. A sua mente não consegue se habituar com isso, causa muito sofrimento no corpo, na mente e um sofrimento para a relação em si, ok? Número 2. Uma ansiedade, uma preocupação intensa de que algo muito ruim, uma doença, um acidente, morte ocorra com as pessoas que você ama, com seus entes queridos. Um exemplo é de um outro aluno do treinamento que tinha muitos pensamentos de que o marido, o filho, de que até o sogro que morava com eles, que eles iam ter um AVC, que eles iam passar mal, que eles iam por algum motivo ter uma morte súbita, mesmo que ela trabalhasse em casa, mesmo que os filhos e o marido estivessem em casa com ela. Só que esse medo não é racional, é um medo que a ansiedade tóxica coloca na sua mente. Mas isso é um sinal. Tanto quando você está afastado ou quando você está na presença desses entes queridos, se a sua mente produz pensamentos, produz um medo de que eles sofram uma doença grave, um acidente ou morram, e isso é totalmente irracional, isso é um sinal importante de ansiedade de separação no adulto. Número 3, uma preocupação excessiva de que algo ruim, algo do ponto de vista letal vai acontecer com você e isso vai te afastar dos seus entes queridos. Um exemplo de uma outra aluna, já tivemos aí mais de 10 mil alunos ao longo desses últimos anos. Uma outra aluna e uma pessoa que se recuperou, uma pessoa totalmente funcional, normal, uma pessoa bastante trabalhadora e produtiva, ela tinha frequentemente um pensamento irracional produzido pela ansiedade de que quando ela estava no supermercado, alguém ia sequestrar ela no estacionamento. Isso ia fazer com que ela ficasse longe dos filhos e do marido e ela não ia suportar. Ou então, outra aluna tinha medo de repente ela ter um surto de loucura, de falta de controle, de pegar, sair, ir embora, ir para outro lugar, outro país e nunca mais ver os seus entes queridos. A ideia é que isso é uma questão não racional e isso tem um ar de que você não tem controle, que você não aguenta de forma nenhuma ficar longe dessas pessoas. E a ideia é que nós queremos que nós possamos escolher ficar perto de quem a gente gosta, mas sabendo que eu consigo aguentar a independência da outra pessoa e a minha independência. A gente fazer com que isso vire uma escolha e não que isso vire uma prisão, certo? Número 4, você sofre muito e evita a todo custo sair de casa sozinho sem que haja algum desses parentes, dessas figuras de apego importante junto com você. Isso é importante diferenciar de um outro sintoma que é a agorafobia, que eu falo em outros vídeos, eu falo também na maratona Viva Livre da Ansiedade, em que a agorafobia
O medo não está em ficar distante da pessoa e não aguentar. O medo está em passar mal e ser muito vergonhoso ou muito difícil ter ajuda. Então a agorafobia é o medo de passar mal. A ansiedade de separação no adulto tem a ver com o medo de ficar distante das outras pessoas. E por que isso é importante? Porque existem técnicas específicas para mudar cada um desses pensamentos e para provar para o seu corpo que ele está errado, construir uma memória nova de coragem, de força, de superação que vai substituir a memória do medo. Isso são técnicas de psicoterapia baseadas na terapia cognitivo-comportamental para ansiedade, só que isso deve ser feito com protocolos específicos para cada sintoma. E esse é o padrão ouro de tratamento para quadros ansiosos. Então é importante entender que nesse caso você pode não querer sair sozinho, às vezes você vai até deixar de aceitar um emprego em que você tenha que ficar algumas horas longe de casa, você vai até dar uma desculpa que você prefere trabalhar em casa para não ficar longe da sua família, e isso é verdade até, só que isso não é uma escolha sua, isso é uma escolha da ansiedade e que você está obedecendo e justificando. Isso ocorre, não precisa se culpar nem achar que não tem jeito. Eu já passei por isso, já pude tratar milhares de pacientes, tanto no consultório quanto nos treinamentos. E o primeiro passo é a gente identificar e, como eu disse, chamar isso pelo nome. Número 5, você tem medo intenso de ficar sozinho em casa sem que essas figuras, alguma dessas pessoas que são pessoas de alto vínculo esteja com você. Então, no exemplo que eu dei, né, dessa aluna do treinamento, ela trabalhava em casa, ela trabalhava atendendo pessoas, ela era psicopedagoga, e o que ocorre é que mesmo trabalhando em casa, ela tinha muito medo, muito receio quando, por exemplo, os filhos iam passar umas horas ou pediam para que fossem na casa de algum amigo, ou para jogar algo, ou até para dormir lá. Ela tinha filhos que estavam ali entre 9 e 12 anos. Isso faz com que seja extremamente desgastante a relação. Você tem um filho adolescente e a adolescência ela vai, entre aspas, ali fazer com que a gente aprenda a ser independente. Mas a gente vai, nesse meio do caminho, confrontando muito. Isso é normal. Agora, imagina como que é a independência, como que são as brigas quando você não consegue fazer, não consegue tolerar que o seu filho saia para ter algo sozinho com um amigo, com que ele conquiste a independência passo a passo que vai levar ele a ser um adulto livre, independente, produtivo. Imagina o quanto que isso não vai dar de desgastes, imagina o quanto que isso vai fazer você sofrer e fazer também com que o desenvolvimento do seu filho, claro, não um dia ou outro, né? Isso não tem problema, mas fazer com que eles cresça se sentindo ou muito magoado ou muito inseguro. Então, você estar em casa, então você conseguiu fazer de tudo. A ansiedade faz com que a gente mova montanhas para obedecê-la. Aí você consegue ficar em casa, está trabalhando de casa, mudou toda a sua agenda, só que se o seu filho, se algum familiar, se seu marido quer ter um momento de independência, quer fazer qualquer atividade sem você, isso é insuportável. Isso não é sua culpa, mas isso é um sinal para a gente identificar, certo? Número 6, você não consegue dormir fora de casa sem que haja algum ente querido, sem alguma figura aí de apego próximo a você. Então, isso pode fazer com que você perca oportunidades de viagem, caso você não possa levar alguma dessas pessoas, e também pode gerar muitos conflitos no relacionamento. Por exemplo, uma outra aluna, ela contou que ela gostava de dormir, ela tinha um hábito de dormir às 10 horas da noite, ela tinha sono mais cedo. E o marido costumava ter um sono um pouco mais tarde e ele queria ficar vendo filmes e séries na TV, na Netflix, enfim, antes, até mais tarde ela iria dormir antes. Só que isso gerava um sofrimento tão intenso que ela fazia a todo custo com que o marido dela tivesse que ir para a cama com ela às 10 horas, deitar do lado, luz apagada, esperar ela começar a dormir para aí sim poder ver o filme, a série, enfim, que ele gostaria de ver na sala. Isso gerou muito desgaste. E isso pode, caso não seja identificado, gerar um término ou simplesmente fazer com que a relação se desgaste e você não saiba por quê.
Então, você não conseguir dormir sozinha ou dormir fora de casa, impedindo você de aproveitar ou de conquistar as coisas que você gostaria na vida, atrapalhando o seu relacionamento, é um sintoma que é muito despercebido, é um sintoma pouco visto, mas muito indicativo desse quadro. Número 7, você tem pesadelos. Pesadelos recorrentes com algum ente querido seu se separando de você. Quer seja por um acidente, por um ferimento, por algo grave, ou por escolha mesmo. Tem pesadelos recorrentes dos filhos saindo de casa, dos filhos indo para a faculdade em outro estado, e aquilo sendo desesperador. Então, pesadelos recorrentes com o tema da separação dessas figuras de apego são também o sinal, o 7º sinal que faz com que a gente suspeite desse quadro. 8º e último sinal são sintomas físicos muito dolorosos e angustiantes, como por exemplo enjoo, vômito, diarreia, tontura, palpitação, uma sensação de taquicardia com uma arritmia, que na maioria dos casos é normal, e uma sensação física de formigamento, de distanciamento da realidade. São sintomas ansiosos só de imaginar que alguém pode se afastar de você, algum ente querido pode permanecer afastado ou sair de casa ou ficar longe de você por um tempo prolongado. Para que exista o critério, você precisa ter 3 ou mais sintomas. E em adultos, esses sintomas têm que estar presentes mais ou menos por 6 meses, na maioria dos dias, e tem que estar causando sofrimento. Normalmente esse quadro ele começa em 2 períodos, tá? Ou ele começa na infância, depois dos 7 anos de idade. É comum que até os 7 anos haja uma ansiedade alta na criança de ficar longe dos pais. Isso é comum, isso é biológico, não há nada de errado. Agora, depois dos 7 anos, e se isso começar a ficar intenso, tanto pela criança não querer ir para a escola ou ser muito sofrido, ela de fato ficar muito chorosa, muito irritada, isso demorar para passar e causar sofrimento, isso é um sinal. E a outra idade em que isso começa é no final da adolescência, ali entre os 17, 19, 20 anos, quando chega aquele momento de você fazer faculdade, de sair de casa, de tomar decisões, e aí isso pode gerar uma ansiedade insuportável. Infelizmente esse quadro ele não tende a passar sozinho. E você pode falar, Dr. Marco, mas isso é pessimismo. Não, isso não é pessimismo. Na verdade, o objetivo da gente ter este padrão de diagnósticos que não define você, define os sintomas, é para que a gente consiga prever o que acontece se eu não fizer nada, o que eu posso fazer que piora. Obviamente isso é extremamente importante ser avaliado para não fazer, e o que eu faço que dá a melhor chance da pessoa tanto aliviar quanto manter a ansiedade sob controle e não deixar que a ansiedade paralise a vida dela. O tratamento padrão ouro para esse quadro, para os quadros de ansiedade em geral, não é medicamentoso como primeira linha. É um tratamento em termos de terapia, mas uma terapia que é prática, que funciona como um treino passo a passo para mudar pensamentos, mudar sentimentos e mudar comportamentos. Isso é chamado de terapia cognitivo-comportamental, e que isso deve ser personalizada para o seu tipo de ansiedade. Por quê? Porque a terapia cognitivo-comportamental é como se fosse uma musculação. Ela é feita de vários exercícios que devem ser implementados numa ordem correta e de uma forma que tenha uma intensidade correta. Isso é o quadro que gera a maior taxa de resposta, o tratamento não medicamentoso que gera a melhor resposta a curto prazo, e o tratamento qualquer que seja o tipo, medicamentoso, não medicamentoso, que mais faz você prevenir essas recaídas e que faz com que você não só alivie a ansiedade, é importante aliviar, mas que esse tipo de sintoma, esse tipo de preocupação, ele nem venha, ou que ele venha muito fraco, e isso não atrapalhe, não consuma energia mental sua. A ideia é que você não precise ter que controlar esses sintomas o tempo todo. A gente aprende a controlar como uma técnica de SOS, de alívio. Mas o objetivo do tratamento é que isso já não passe pela sua cabeça, que isso fique algo que você nem lembra ou lembra muito de vez em quando. E quando vem essa lembrança, você consegue
soltar e tomar as decisões com base no que você quer, no que é melhor para você, para suas conquistas e no que é melhor para os seus filhos, para sua família. Então, esse é o tratamento padrão ouro. Isso pode ser feito tanto presencialmente, olho no olho, com um psicólogo que trabalhe com isso, mas se você fizer isso de forma guiada por um profissional de saúde, na sua casa, tendo os exercícios corretos, a ordem correta, e se você assumir o compromisso de aprender e praticar, isso tem a mesma eficácia. E esse é o primeiro tratamento, o tratamento que gera maior chance de melhora, além da maior chance de melhora sem medicação. As medicações elas são introduzidas, ou deveriam ser, caso esteja muito sofrido os sintomas, para permitir que a pessoa faça esse trabalho da TCC, que de forma muito simples é uma reprogramação mental que funciona, né? É um treino de neuroplasticidade na prática que é cientificamente validado. Então a gente entendeu que existem técnicas tanto medicamentosas quanto principalmente de terapia, técnicas não medicamentosas de alívio imediato de sintomas e técnicas de cura. E a cura não é você ter que gastar energia para ficar controlando isso o tempo todo. Por quê? Porque isso é exaustivo, você ainda está refém do sintoma. Não que seja errado, eu sei, você não precisa fazer rápido, é importante aliviar, mas é importante entender que o objetivo é que isso seja uma memória, seja uma sensação café com leite, que você tenha confiança, que você tenha o resgate da autoestima de saber que eu vou tomar as decisões e eu não quero que algo ruim ocorra, mas se houver uma separação, por qualquer motivo, eu vou dar conta. Isso não vai me definir. Tá? Então vamos trabalhar agora uma técnica de alívio para sintomas físicos que podem surgir em quadros de ansiedade de separação. Então, o quadro de pensamentos na separação, isso pode desencadear sintomas físicos muito desagradáveis, que tem a ver com descargas de adrenalina devido a um alarme falso. Uma forma de nós aliviarmos rapidamente é nós estimularmos o sistema natural de relaxamento do cérebro, que é o sistema parasimpático, que tem a ver com o nervo vago, que muita gente fala muita besteira por aí, falando que é a cura de todos os males. Não é, mas ele pode ajudar você a relaxar rapidamente, porque o nervo vago e o sistema parasimpático, eles são naturalmente feitos, desenvolvidos para gerar esse relaxamento e essa calma imediata. Como que a gente treina então o sistema parasimpático? Como que a gente começa a treinar isso agora? Essa é uma técnica prática de 4 passos baseados na terapia cognitivo-comportamental e na DBT, que é um tipo de terapia cognitivo-comportamental que trabalha a regulação das emoções. Então são 4 passos. Primeiro passo, quando você notar que esse tipo de pensamento de preocupação está começando, você vai falar para ou chega. Fala para, aí você vai soltar os seus ombros. Provavelmente você deve ficar contraindo os ombros durante muito tempo durante o dia. Isso é uma resposta natural quando o corpo percebe ameaça, só que essa ameaça é falsa. Então parar, soltar os ombros, soltar forçadamente mesmo, você solta, mesmo que não esteja muito contraído. Parar, soltar, perguntar, esta ameaça é real ou é um alarme falso? É real? É provável? Eu já lidei e superei esse medo antes? São essas 3 perguntas, você não precisa responder. Quando você faz perguntas, você ativa o córtex pré-frontal dorsolateral e isso de forma imediata, isso sem que nós precisemos pensar, isso diminui, isso inibe a ativação da amígdala, que é o centro do medo. Então, parar, soltar o ombro, perguntar, real, provável, e eu já dei conta desse sentimento antes. E o quarto é respirar. Você vai fazer uma respiração em que você puxa o ar 2 vezes rápido e solta devagar. Como assim? Você vai puxar o ar, dar 2 respiradas profundas, inspiradas rápido. Então você puxa o primeiro. Isso é algo que ocorre quando o corpo percebe que tem algum tipo de falta de oxigênio, e isso faz com que o pulmão ele se encha mais completamente. A gente começa a fazer isso quando a gente dá os suspiros, né? Então a gente está mimetizando esse tipo de comportamento que o cérebro mesmo consegue ativar quando ele percebe que está tendo, enfim, um desbalanço de oxigênio e gás carbônico no sangue. Então 2 respiradas rápidas
Aí você solta devagar, assoprando. Puxa, puxa e assopra. É o nome que eu batizei para decorar. Tá? Então você... Quanto tempo você demora para fazer um ou outro? Tem técnicas em que você vai contar os segundos. Agora eu não quero que você conte. Eu quero só que você faça essas 2 respirações bem rápido e solte assoprando mais devagar que você conseguir. Faça isso mais ou menos ali por uns 3 a 5 minutos. Tá? Pode ser que você sinta um relaxamento imediato, dê até um certo sono, isso é normal, está ativando esse sistema de relaxamento. A ideia é que com a prática isso fique cada vez mais natural, mas essa é uma técnica de alívio, de apagar incêndio. Isso não vai evitar que o incêndio comece. É importante ter extintor de incêndio, mas se a gente não consegue tratar a estrutura, se a gente não faz nada para impedir que pegue fogo, uma hora esse extintor de incêndio não vai funcionar, tá? Mas isso existem tratamentos curativos para ansiedade e a grande parte das pessoas, 9 em cada 10, nunca teve ou nunca vai ter acesso a esse tratamento. Se você estiver disposto, coloca aqui embaixo nos comentários se isso ocorre com você. Isso não é vergonha, isso é um tipo tóxico, um padrão patológico de ansiedade que engana o cérebro. Coloca aqui embaixo e coloca a sua experiência em aplicar essa técnica. Compartilhe o vídeo com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.